Olá, bem-vindo ao Oráculo do Jaguar. Meu nome é Cássio e hoje faremos a leitura de 2 montinhos para os próximos 15 dias. Temos o monte dos motivos punk, underground e temos o motivo celta. Agradecemos a toda a espiritualidade pela oportunidade de auxiliar as pessoas que aqui nos procuram. Concentre-se, respire fundo e veja qual dos 2 montinhos lhe faz mais sentido. Montinho 1 ou montinho 2. Vamos lá. E boa sorte a todos. Agradeço imenso por estar aqui no nosso canal. Vamos lá. Vamos fazer a leitura para os 2 montinhos. Montinho 1. Vamos lá. Montinho 1. Né? Quais as energias, as tendências energéticas para os próximos 15 dias para todos que escolheram o montinho 1. Agradeço a espiritualidade por nos auxiliar neste momento, né? E que venham aqui respostas, que possamos ser luz no caminho das pessoas. Que assim seja. Vamos lá. Montinho, quais são os prós das energias para os próximos 15 dias? O Imperador. Muito bem. Quais são os contras? A Torre. Qual o caminho a seguir? O Mundo. E qual a resposta? E qual a resposta? O Mago. Muito bem. Aqui nós temos, pelo método Peladan, temos uma 5ª carta que nos dará um resumo desta leitura. 4 e 1, 5. 4, Imperador. 1, o Mago. 5. 21 mais 5, 26. 26 e 16. 42. 4 e 2, 6. Os Enamorados. Muito bem. Muito bem. Agora vamos buscar a clarificação e o intercâmbio entre as cartas através dos arcanos menores. Vamos buscar o intercâmbio entre os arcanos menores. Buscar o que eles podem, a resposta entre eles, o que pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Qual a comunicação entre o Imperador e a Roda e o Mundo? As de Espadas. Qual a comunicação entre a Torre e o Mundo? Temos 2 cartas que vieram. 9 de Espadas e o 4 de Copas. Qual a relação entre o Imperador e o Mago? O
pajem de pentáculos. E finalmente, qual a relação entre o mago e a torre? Qual a relação entre o mago e a torre? Mais uma vez vieram duas cartas, o As de Pentáculos e o Seis de Paus. Muito bem, vamos começar com os prós, que é o imperador. É um momento em que toma as rédeas do seu caminho. Ou seja, é senhor de todo o seu império. Sabe o que é o lado bom, o lado que é o lado positivo aqui, é que a pessoa vai planejar, vai observar, controla tudo à sua volta. É o senhor que tem a visão geral e sabe os caminhos que deve perseguir e conhece todo o seu reino. Ou seja, a energia de quem manda toma para si que, a partir do momento que tomar conta da sua vida, tomar conta do seu caminho, um planejamento acurado e muita calma, pois o imperador é uma carta de impulso, é uma carta explosiva, é uma carta de quem trabalha muito a parte de ser como é a pessoa que manda, é a pessoa que não tem muita paciência. É uma das cartas que tem menos paciência no tarô. E aqui, nos contras, é justamente o rompimento com aquilo que não lhe serve mais. Ou seja, haverá uma ruptura com relação às coisas que não estão de acordo com as estruturas, com suas convicções, ou com com os seus valores. Aqui nós temos duas cartas que elas trabalham muito a parte do valor. O imperador ele tem valores muito fortes. E isso é tanto para o bom quanto para o ruim, porque o imperador ele é aquele que tem autoridade total sobre o assunto. Muitas vezes ele não quer ouvir o que os outros têm para dizer. E este é o ponto. Porque a ruptura com seus valores muitas vezes quer dizer também que deve passar a ouvir as pessoas, porque acreditar demais, ser muito autossuficiente é uma coisa muito difícil. Ninguém no mundo é totalmente livre de pedir ajuda. Aliás, se é uma coisa muito importante, você deve pedir ajuda sim, mas as pessoas certas. Procure pessoas que estão alinhadas com a sua base de vida, aquilo que você amealhou e que transformou você nos seus valores morais, nos valores pessoais que você não negocia. Não tem negociação para certas coisas. Eu não roubo. Exatamente, não tem negociação para isso. Roubar é crime. Então, isto é importante. Perceba o seguinte, nesta ilustração nós temos um raio atingido justamente a cabeça da pessoa e muitas coisas pulando fora, cartas, muitas simbolizando os elementos do tarô de Waite, que aqui no caso eles são uma simbologia diferente. No tarô de Waite Smith nós temos a torre e esta coroa está no topo da torre, ou seja, a pessoa orgulhosa, muito orgulhosa, cai. Aquela que é a pessoa que se acha toda poderosa. Nós estamos aqui no imperador, mas com muito orgulho. O lado negativo do imperador também fala sobre orgulho, sobre ser aquela pessoa orgulhosa que não ouve ninguém, não quer saber do que pode da opinião dos outros, só a dele que vale.
E aqui nós temos um computador que estourou a mente da pessoa aqui, que nem aquele meme da pessoa que faz, né? Aparece a explosão, mexe as mãos como se estivesse expandindo a mente. Mas aqui nós temos livros. Apesar da pessoa estar utilizando um meio eletrônico, ainda há o método tradicional. As tradições querem dizer aquilo que você traz de valor da infância ou valores construídos, sólidos, aquilo que é a sua base na vida. O caminho a seguir, o mundo. O mundo fala sobre justamente o encerramento e a continuidade. O encerramento obrigatório de um ciclo e o início de outro. Eu estava a ver um conceito muito interessante que achei sobre o mundo. O mundo ele não é justamente um novo ciclo, uma nova. Aqui, o ciclo é diferente, mas as coisas podem se repetir se a pessoa não aprendeu a sua lição, ou seja, não se teve o trabalho de mudar a sua percepção de mundo, não cumpriu aquele objetivo que tinha para cumprir, ou seja, novamente vai passar uma nova rodada da vida repetindo erros. Lembremos, aqui nós temos o Imperador e a Torre, que fala sobre rompimento de paradigmas. Então, esses rompimentos de paradigmas, que são justamente não coisas que vão contra aquilo que acredito e que realmente são inegociáveis para si, se você não romper essas partes, não tirar isso da frente e colocar-se num caminho que realmente acredite e que faça sentido para si, e veja bem, não é necessariamente algo que se gosta, nem sempre a gente faz o que gosta. O mundo dos adultos é assim, mas nós não fazemos tudo o que gostamos, mas fazemos o que tem que ser feito. Perceba que toda vez é a mesma história com relação a ser feito. A maior parte das pessoas hoje quer fazer o que lhe dá prazer. O que lhe dá prazer nem sempre é o que realmente deve ser feito. Então, para que não caia num ciclo repetitivo, deve romper com aquilo que realmente vai contra aquilo que é realmente importante na sua vida. O resultado, um mago, utilizar as ferramentas que tem à mão. O mago, ele tem duas facetas muito importantes. Ele pode ser um grande manipulador, uma pessoa de caráter duvidoso que engana, e aí nós estamos falando como se fosse aqueles mágicos itinerantes que fazem truques e fazem aquelas historinhas que nós vemos, né? O mágico itinerante que tenta fazer algumas coisas para vender um elixir milagroso, mas este é o lado negativo. E veja bem, mágicos, aqueles que trabalham, usam o ilusionismo para viver, mas trazem alegria às pessoas. Este é o outro conceito. Essas pessoas são virtuosas porque trazem alegria. O talento que ele tem para utilizar a ilusão permite com que as pessoas se divirtam, traz alegria, traz calor ao coração das pessoas por alguns instantes, e os aplausos os alimentam, lógico, né, mediante o pagamento do ingresso, mas isso é importante. O mago, ele sabe utilizar todas as ferramentas que tem à mão para transformar aquilo em ouro, fazer uma verdadeira alquimia, trazer resultados, trazer força, transformar a sua vida em algo muito melhor. E transformando a sua vida em algo muito melhor, não repete ciclos.
Isso é importantíssimo. Como o centro da leitura, que é o resumo dela todo, não poderia ser melhor. Os enamorados. Os enamorados, ele fala sobre caminhos que devem ser seguidos. Quais escolhas a gente deve fazer? As escolhas que queremos para a nossa vida. Aqui nós temos uma imagem da pessoa que vai fazer um passeio, uma foto, são duas. Ou você pega e vai para a aventura, ou fica acolhido no conforto do braço da pessoa que ama. Ao fundo temos um sol. Esta ilustração, ela diz muito com relação ao que nós vemos no nosso dia a dia. Uma decisão pode ser emocional ou uma decisão pode ser racional. Uma decisão, ela pode ser por um caminho, são dois caminhos diferentes. Ficar ou ir, acolher ou desbravar. Tudo isso está nesta carta. Esta carta é muito interessante com relação ao que nós podemos ver. Deixe-me só dar uma olhadinha aqui. É isso, exatamente, olha só. Se observar bem, é uma foto de um casal que está abraçado no acolhimento. E aí temos uma outra foto de pessoas que estão partindo para a aventura. São escolhas que você deve fazer. Quando se faz essas escolhas, elas devem ser feitas com a racionalidade, não com a emoção. Devem ser feitas escolhas de modo equilibrado. Essas escolhas devem ser feitas de acordo com a sua convicção, com as bases dos seus valores, para que possa empoderar-se e colocar-se na condição de senhor do seu destino. Portanto, e assim não repetirá ciclos viciosos do dia a dia ou de etapas da sua vida, utilizando as ferramentas que tem hoje. Está pronto. Lembra o que eu falei com relação ao mágico itinerante que vende elixir? Que usa o talento que tem não para divertir, mas sim para enganar as pessoas. Isto é importante. Aqui nós temos a nossa cozinha. Lembra uma coisa, a cozinha é um ponto de alquimia. Toda cozinha é um ponto de alquimia. Toda cozinha tem elementos importantes. Quando você faz uma comida com amor, com carinho, com afeto para as pessoas que ama, você cria uma egrégora positiva dentro da sua casa. Hoje pela manhã, por exemplo, eu acordei, preparei o café da manhã, que em Portugal chamam de pequeno almoço, e preparei o café para minha esposa. Ela sempre diz que quando ela prepara o café, e é o mesmo pó, tá? O café dela tem um gosto que ela não gosta. Ela gosta que eu prepare o café dela. Por mais que eu diga, olha, o que eu uso é tanta porção assim para água, assim, assado, cozido e frito. Ela diz que não. Ela diz que não fica com o mesmo sabor. Por que será? Eu gosto muito de preparar o café para minha esposa. Eu me sinto feliz. É como se eu pudesse iniciar o dia dela com muito carinho. É isto que nós podemos fazer para nós mesmos. Não é só para o outro, é para si. Tá bom? Então, veja isso. Em resumo, é isto na parte total. Esta linha fala justamente do empoderamento pessoal, tá? E esta linha fala sobre utilizar aquilo que tem para que não se repitam ciclos e possa fazer escolhas corretas.
A integração entre essas duas cartas, os prós e o caminho a ser seguido. As de espadas. O naipe de espadas é do elemento ar e fala sobre nossa mente, nossos pensamentos, o início de uma ideia. Arejar. O imperador ele precisa muita calma para pensar sobre as soluções corretas. Veja aqui, ó, que esta carta é muito interessante, que ele fala sobre o início de um planejamento, o início de uma ideia, colocar no papel uma coisa que vocês têm na cabeça. É interessante isto. O elemento ar, toda vez que a pessoa está nervosa, tem que respirar. Esfria a cabeça, calma, calma que nem tudo tá, não é assim. Então, o início, aquilo, o planejamento, o início de uma ideia, ele merece planejamento, calma, seja racional, não se deixe levar para emoções. Ponha no papel. Tudo que você estiver planejando, ponha no papel. E a integração entre o resultado e o imperador é o pajem de pentáculos, ou pajem de ouros, ou pajem de terra. A terra, o pentáculo simboliza o elemento terra. A terra fala sobre a concretização, sobre a materialização, sobre a nossa saúde, tudo que é material, inclusive a parte física. É muito importante que se fale sobre o pajem de pentáculos, no sentido de que o pajem é um mensageiro, o pajem é a pessoa que faz a fofoca, é aquele que fala sobre as coisas. Só que o pajem de pentáculos, ele não fala sobre uma ideia, ele fala sobre algo a ser, que será realizado, ou que está sendo realizado, ou que vai ser concretizado. A Terra sempre fala sobre concretização. O pentáculos, ele pode falar de dinheiro, pode falar de saúde, pode falar do corpo, pode falar de sexo, pode falar de um monte de coisa. Mas é concretização. O que será concretizado? Olha, isso aqui vai ser assim. Veja, uma linha que fala sobre ideia, concretização, para que seja realizado. É uma linha bem poderosa. É uma linha poderosa, não estamos falando de uma linha qualquer. Ok? Vamos falar agora da integração entre a torre e o mundo, que é justamente o contra e o caminho a ser seguido. Nós temos o 4 de copas, que fala sobre a insatisfação. O que a pessoa não enxerga de positivo. Perceba que ali ao fundo tem um cão mostrando uma tigela, que é a parte divertida, a parte alegre, né? Aí a pessoa está aqui, rabiscou algumas coisas, tem lá umas tigelas vazias, não está muito afim de ver, olhar para elas, não está satisfeito. Isso aqui fala sobre o que a pessoa não enxerga de bom. Já um 9 de espadas, fala justamente sobre as ideias saindo do papel e a finalização de um ciclo de conflito mental. No Tarot Waite Smith, nós temos uma pessoa que, como se ela acabasse de levantar de um pesadelo. O pesadelo acabou. Ela está com as mãos no rosto, como esta figura está. E a pessoa parece que não está a acreditar, parece que está a chorar, a soluçar, acordou triste e ao mesmo tempo aliviada porque aquilo acabou. Nesta carta, nós vemos que a pessoa tem a astrologia toda na sua vida, as espadas desenhadas, tudo está escrito, como se colocou no papel e realmente aquilo foi concluído. São as conclusões a que se chega, as ideias sendo limpas.
Então, para que esta ilusão de que a pessoa não enxerga as coisas como ela deve ser, não está satisfeita, é um pote maior ainda, inclusive, está aqui. Então, passar a limpar as ideias, concretizar, tipo, fazer com que as coisas saiam do papel, formalizem, limpar as ideias daquilo que não está de acordo com os seus valores e poder fazer aquilo que é melhor para si e realmente aí colocar as coisas em prática. Veja o que vai ser concretizado. Tá aqui. Então, isso é importante. Tudo isso, se limpar todas essas ideias, vai falar, não, agora as coisas estão mais claras. Tudo que se alinha com seus valores, ok. O que não se alinha com seus valores, você tira. E aqui nós temos a torre com o mago. O resultado com os contras. Aqui nós temos o 6 de paus. O 6 de paus anuncia a sua vitória, tá? Você tem aqui uma mulher que segura um bastão mágico e ela está sobre cristais que limpam as energias, transformam, transmutam. Muito cristal roxo aqui, por sinal, que é a ametista. E ela está ao lado de um automóvel. No tarot de Waite é um cavaleiro segurando uma guirlanda da vitória em cima de um cavalo. Aqui, essa mulher simboliza a vitória de quem lutou para conquistar coisas. O As de Pentáculos, nós estamos falando de concretização, é o início do processo de concretização. Isto aqui é importante. O início do processo de concretização, ele fala sobre ter as ferramentas. Portanto, utilizando suas ferramentas, todo o seu conhecimento, alinhando ele com os seus valores, você dará início à concretização de coisas boas e chegará à vitória. Caso não faça isso, os contras justamente serão uma ruptura que fará que tudo caia por terra. Perceba que nesta linha, nós estamos falando de valores, todos eles de valores, de forma a concretizar. Esta linha, falamos sobre finalizar de forma positiva, fazer com que as coisas caminhem bem, nós consigamos fazer as coisas concretizar, pôr a mão na massa e fazer, né? E fazer e concluir. Nesta linha, é justamente falar sobre as ideias e alinhar as nossas ideias, para que as coisas não se repitam de uma forma viciosa. Interessante isso. Aqui nós temos ar e aqui nós temos terra. As emoções aparecem aqui, porque as emoções, elas, em geral, as emoções embaralham os pensamentos. Aqui, o fogo, o elemento fogo, que é o espírito e a vontade, ela fala sobre a vontade de concretizar, a vontade de fazer, aparece junto com a terra. Muito interessante isso, porque se a vontade falha, não há concretização. Muito importante isso aqui, um jogo muito interessante, eu diria que tem muito de pedagógico com relação ao tarô. As coisas que estão colocadas aqui, porque as copas simbolizam a água, que são as nossas emoções. E geralmente, quando as emoções afloram demais, nós perdemos a razão. A razão fica na mente.
quando nossa vontade se esvai, nós não concretizamos nada. E quando estamos ansiosos demais, que aqui fala sobre ansiedade também, geralmente atrapalhamos o processo. Então, o processo de construção, que é simbolizado pelo naipe de ouros ou pentáculos, esse processo ele é diretamente influenciado por emoção ou pela vontade. Excesso de vontade gera ansiedade. É necessário que faça um balanço das coisas que vão de encontro aos seus valores. Muito bacana essa leitura, realmente muito bacana. Os arcanos maiores utilizados aqui, eles conversam muito com relação à parte de valores e utilizar o seu conhecimento. Os arcanos menores falam justamente da construção e da permanência daquilo que realmente está gerado de acordo com o que foi lido na parte dos arcanos maiores, que são os seus valores. Muito interessante. E com relação ao cruzamento dos naipes, foi muito didático, porque as emoções, quando exacerbadas, ou seja se elas são muito felizes ou muito tristes, elas embaralham o raciocínio. E quando embaralha o raciocínio, nós não conseguimos planejar corretamente e fazer com que elas saiam do papel, ir do início ao cabo. E aqui nós estamos falando do início de um anúncio que vai falar sobre uma concretização que será feita a partir do pensamento. Quando eu estudei o tarô, e em particular os naipes menores, os arcanos menores, eu parti do fogo, da água, do ar e da terra. Foi esta sequência que eu estudei. E havia um propósito nisso, porque o fogo é o despertar, é o estalar dos dedos para que a pessoa concretize, vá à frente, uma vontade. As emoções, elas têm que estar equilibradas, alinhadas com isto. Emoções demais apagam o fogo. Um fogo, ele feito da forma correta, é como cozinhar. Lembra que eu falei aqui da cozinha? Como cozinhar. O fogo, se ele utilizar da forma certa, ele faz com que a água, que são as nossas emoções, fervam, mas elas geram combustível para que o nosso raciocínio, que é o ato de cozinhar, conforme nós vamos planejando, colocando os ingredientes da forma correta. Se você exagerar em algum ingrediente, ou seja, se a emoção fizer com que você erre, a pitada de sal, pimenta, o tempero, o sabor da comida já não será mesmo. Concretizando a terra, que é quando o alimento está pronto para servir. Dependendo. E aqui o concretizar é sempre resultado. De acordo com a forma que os elementos anteriores foram feitos, a concretização sai. Se foi feito com planejamento, com calma, com carinho, com afeto, o alimento vai ser uma refeição fabulosa, extremamente saborosa. Um arrozinho com feijão, uma batatinha, ovo, bem feitinho, imbatível, né? Para quem é vegetariano, fazer uma carninha de soja, uma coisa bem feitinha. Para quem gosta de comer carne, uma carninha feita da forma adequada, de acordo. E olha, veja só, hein? Está tudo bem. Não vou entrar em mérito nenhum, tá? Eu acho que é aqui que as coisas
começam a ficar mais... A pessoa ser do jeito que é, tá tudo bem. Perceba, vocês todos é uma questão de escolha. Viva alinhado com o seu propósito e com os seus valores. Seja adulto, faça o que tem que ser feito. Ok? E fazer o que deve ser feito, muitas vezes, não nos agrada. E muitas vezes viver de acordo com os nossos valores realmente chega a ser desagradável. Por quê? Porque muitas vezes você tem que abrir mão da diversão. Sabe, planejamento econômico de família é isso. Às vezes, para que no futuro você possa desfrutar de algo melhor, hoje você tem que abrir mão de alguns prazeres. E é assim. É esta a vitória. Planejar como é trabalhar para que consiga a vitória. Tá bom? É isso. Grupo 1, muito obrigado. É esta leitura, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido bom para si. Gostei muito da leitura, fiquei muito impressionado com a forma didática que ela trabalhou. Agora vamos para o grupo 2. E obrigado. Grupo 2. Quais as energias para os próximos 15 dias para quem escolheu o grupo 2? Vamos lá. As energias para o grupo 2. Né? Os prós. Os prós, a Imperatriz. Os contras para os próximos 15 dias do grupo 2. A Torre. Bom, os prós e os contras. Vamos lá. Caminho a ser seguido, o eremita. Muito bem. Agora, o resultado. Qual o resultado para o pessoal do grupo 2? Qual o resultado para a egrégora do grupo 2? O mago. Que interessante. No grupo 1 nós tivemos cartas na mesma posição. Tanto o mago quanto a torre. E no grupo 1 nós tivemos o imperador. E aqui nós temos a imperatriz, um casal muito interessante. No método Peladan temos uma quinta carta. Ela é gerada através da soma dos arcanos que estão na mesa. Então aqui nós temos 4, 9. 9 com 4, 13. 13 com 16. 6 e 3, 9. 29, se não estou enganado. Isso, 29. Como não temos 29 arcanos maiores, só apenas 22, 2 e 9 dá 11. Que é a justiça. Muito bem. Agora vamos falar sobre a integração entre as cartas com os arcanos menores. É importante que façamos essa integração antes de fazer a leitura, que é justamente para poder fazer as coisas conforme eu ainda não pedi. Muito obrigado, mas muito obrigado pela... Vamos fazer a integração entre as cartas Vamos lá. Integração entre a Imperatriz e o Eremita nesta carta. Vieram duas cartas. Pajem de Copas e o Cavaleiro de Copas.
A integração entre a imperatriz e o mago. A integração entre a imperatriz e o mago. 2 de pentáculos. A integração entre o eremita e a torre. Muitas cartas, não vou aceitar. Vamos pegar aqui. Opa, com licença, caiu no chão. As de pentáculos e 8 de espadas. Muito bem. A interação entre o mago e a torre. Entre o caminho a ser, entre o resultado e os contras. Este deck de tarô é um deck muito bonito, eu gosto muito dele. O que nós temos aqui? 3 cartas, não vou aceitar, quero menos que isso. Vamos lá. A interação entre as cartas, o mago e a torre. 2 cartas, que é 8 de copas e o as de espadas. Muito bem. Os prós com relação à leitura que nós temos. A Imperatriz. A Imperatriz fala sobre a criação, a energia criadora do mundo. A Imperatriz é a mãe. A Imperatriz é aquela que fala sobre a natureza. Ela representa, neste caso, Gaia. E nós temos aqui esta... Pode ver que ela mostra todos os elementos da natureza, muita água, porque a Imperatriz, apesar dela ser criadora, ela tem muita terra, ela fala sobre estar. A Imperatriz também fala sobre as emoções positivas e negativas que existem no mundo. Tudo isso é muito importante para sabermos em que pé que nós estamos. A nossa vida é muito interessante nesse sentido, porque com as energias positivas, a Imperatriz ela gera muita criatividade, muita energia positiva, muita coisa boa, muita abundância. E ao mesmo tempo, quando ela se torna furiosa, a energia furiosa da natureza é incontrolável. Nenhum de nós consegue controlar. Um dos exemplos disso é que, por exemplo, aqui em Portugal nós tivemos, no início do ano, uma sequência de tempestades muito sérias e estragou muito a vida de muita gente. Tem lugares em Portugal que ficaram muito destruídos. Pessoas que perderam casa, muito semelhante ao que aconteceu no Rio Grande do Sul do Brasil. Gente que ficou de uma tal forma impressionante, desalojada, gente que perdeu, teve que subir no telhado, igual. Foi muito ruim. Então, perceba que o fato da mãe carinhosa, amorosa, sempre dizer sim, muitas vezes pode ser que não seja um positivo, porque a hora que ela estoura, né, a hora que ela fica zangada, parece que arrebenta a represa e a água inunda tudo. São as emoções, água são emoções. Os contras, as torres. O rompimento das torres, veja só, esta torre ela é muito interessante, ela é composta por vários crânios, ossos, e um raio rompe. O que acontece? A base dela, ela é muito sólida, muito grossa, e por ela passa um caminho que é um desafio. Porém, o que é bonito, falso, que não está de acordo com a base dessa torre, está sendo destruído.
O raio não caiu na base da torre, caiu na parte de cima. Que aparentemente é uma coisa bonita, faz um arco, mas não. Às vezes nós temos que trabalhar com o nosso âmago, com o lado escuro da nossa alma, lidar com ele, encarar as coisas que não adianta encarar essas coisas que nós podemos, que nossa encarar mais a nossa face que não gostamos. Não adianta querer maquiar. O caminho a ser seguido é a busca do autoconhecimento. O eremita, ele fala justamente da pessoa que tem muito conhecimento, mas também que busca esse conhecimento em si e nas coisas fora de si. Se fosse a sacerdotisa que caísse aqui, era um conhecimento interior. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa tão sábia que ele não compartilha o conhecimento com qualquer um. Ele não é um falastrão. Ele busca a pessoa boa para compartilhar. Tem uma fábula grega de um sábio que buscava o homem justo com uma lanterna para que pudesse compartilhar o seu conhecimento. Esse eremita, ele fala justamente disso. Nós temos um homem justo buscando iluminar alguém que queira ganhar mais luz. Por isso que esses vagalumes estão aqui. Veja, a lanterna dele ilumina muito e ele está entre os vagalumes. Ele busca e apenas um pousou na sua mão. É importante isso. Um vagalume pousou na sua mão. Este vagalume será o que vai ganhar maior iluminação. O resultado é o mago. O mago, aqui nós estamos falando de uma pessoa que utiliza todos os elementos da natureza, todos os elementos que quer, né, que tem à disposição para concretizar. Em sua mesa nós temos a água, a terra, a espada, aqui no caso é o ar, e o fogo. O fogo é a vontade, a água nossas emoções, a espada simboliza o ar, que são os nossos pensamentos, nossas ideias, nosso raciocínio, e a terra, o ouro, o pentáculos, é a concretização, é dar vida, é trazer a vida, trazer o concreto. Veja que é uma relação direta entre esta e esta carta com relação a isso. Todas as cartas conversam entre si, os arcanos, os arquétipos são muito importantes nesse sentido. Nós temos uma relação entre elas muito forte. Por quê? Se você desequilibrar e utilizar este conhecimento para enganar, para se aproveitar das pessoas, tudo ruirá. Mas se for justo e utilizar, vai limpar aquilo que não presta e construir coisas novas. Isso é importante. Esta relação é muito boa. E o resumo dessa leitura é a justiça. A justiça fala sobre o equilíbrio e a razão. A justiça, ela não usa as emoções para julgar. Ela pesa, por isso que tem uma balança, ela pesa o que foi feito. E se a sua decisão for para um lado, ela é cortante e definitiva. Por isso que existe a espada aqui. A espada simboliza a razão, a mente, e aqui o peso das decisões e das situações. Veja que tem duas pessoas que estão ali, ou elas podem estar em litígio ou estar sob os olhos da justiça para ver qual a pena que será.
eles saem andando ou a espada vai descer sobre o pescoço deles? Esta é uma visão muito categórica, muito forte, porém ela é realista. Ela é muito realista. Não se pode tomar uma decisão e depois voltar atrás. As decisões têm que ser bem pesadas. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas ela deve ser bem pesada. Ela deve estar de acordo com os nossos valores, a base dos nossos valores, manter o equilíbrio das emoções e dos elementos que temos à mesa. A busca pelo resultado correto, ela deve ser equilibrada e não deve ser à toa, para que possamos, enfim, dar seguimento e colocar nossas ideias e pensamentos e ir de acordo com os nossos valores para fazer criar, para que as coisas produzam. É importante isso. E agora, qual é a relação entre a imperatriz e o eremita? Nós temos o cavaleiro de copas e o pajem de copas. O pajem, em geral, é um mensageiro. E nós falamos de emoção. Aqui temos um pajem que fala sobre um pajem que está trazendo uma boa nova. Os peixes são uma alusão a alimento e ao mesmo tempo a abundância. Quando se faz uma consulta em baralho cigano, em Lenormand, geralmente os peixes simbolizam prosperidade. As emoções equilibradas permitem com que nós façamos as coisas alegremente. Veja que este jovem, que tem uma aparência muito bonita e tem muito uma aparência de quem está muito feliz, acabou de pegar um peixe e brinda essa oportunidade. Ele está feliz. O cavaleiro de copas, os cavaleiros em geral, eles falam sobre a forma, com a velocidade, a ação tomada de acordo com aquele naipe. O cavaleiro é o braço armado de um reino. Então ele pode ser, em determinados momentos, ele representa o próprio reino. Ele pode ser emotivo demais ou equilibrado. Ser racional demais, pendente demais para tudo, não é bom. Veja a relação com a justiça aqui. Então, colocar seu coração de acordo com os seus valores, não convicções, mas valores, coisas inegociáveis na sua vida, dentro de uma determinada ação, é importante. Será muito bonito isso, porque traz a ação, faz com que o seu valor, a sua forma de proceder, brinde uma coisa melhor, brinde a abundância e prosperidade. Esta carta mostra um cavalo d'água, como se fosse uma grande onda, e essa é importante. Se for a fazer uma analogia da água, é como surf. Uma boa onda faz com que a pessoa tenha alegria, emoção, uma boa emoção. Mas um tsunami destrói casas. Essa é uma boa analogia. Então, cuidado com as emoções e ao mesmo tempo com as fofoquinhas. Porque como o pajem de águas, ele costuma... O pajem de copas, o pajem é um mensageiro e as copas falam sobre emoção. Para lidar com as emoções é muito complicado. Então, muitas vezes, uma notícia que vem do passado, uma notícia emotiva, uma notícia com relação às emoções, cuidado, mantenha o controle.
E muitas vezes a gente pode falar de fofoca mesmo, de coisa, como fala aqui em Portugal, coscovilheiros, né? Que as pessoas que trazem notícias só para ver o circo pegar fogo, tá bom? Com relação à Imperatriz e o Mago, dois de pentáculos. O pentáculos é a terra, é a concretização. Nós temos aqui a escolha que essa pessoa vai fazer, né? Os pesos que ela tem. Nós temos duas entidades aqui, duas pessoas, e qual a escolha que ela vai fazer? Os poderes que esta pessoa tem falam sobre tomadas de decisões para concretizar. Que caminho será seguido para transformar a ideia feita, a ideia tomada em realização? Qual o caminho a ser seguido? Aqui nós temos uma linha muito interessante que nós falamos sobre o controle das emoções, a criação e a concretização. Mas se por um acaso tomar uma escolha baseada em emoções exacerbadas, muito afloradas, talvez a decisão não seja adequada. E aí não vai concretizar algo bom. Resultado há. Sempre tem um resultado. Todas as nossas ações têm um resultado. A escolha de um lado, a escolha do outro, deve ser feita com equilíbrio. O equilíbrio da justiça. Respire fundo e mantenha calma. Mantenha a calma, mantenha o equilíbrio. A criação será positiva se manter esse equilíbrio. E agora nós vamos falar sobre a relação entre o eremita e a torre. Nós temos aqui duas cartas muito interessantes. Uma é o 8 de espadas. O 8 de espadas fala, no tarot de Waite fala sobre a prisão mental. Essa prisão mental, ela geralmente não é ela é uma criação que nos leva a acreditar numa coisa que nem sempre é verdade. E aqui nós temos um anjo, uma criatura que está coberta por flores e tem os olhos da coruja, que é a sabedoria, e as espadas caindo por terra. Por quê? Porque para que nós possamos sair desta prisão, temos que usar os olhos da mente de uma forma diferente, de uma forma equilibrada. Olha aqui, ó, as emoções influenciam nos seus pensamentos. E isso vai gerar esse equilíbrio vai gerar o As de Pentáculos. O As de Pentáculos fala sobre o início da concretização, o início da materialização de uma ideia ou de uma situação, mas a materialização, a concretização. A Terra sempre fala sobre concretização. Então aqui nós temos pessoas e minaretes fazendo um ritual celta. Este ritual celta, ele fala justamente dos valores que a Terra tem, porque os celtas, o principal deles é como a maior parte das crenças espiritualizadas de multipanteões, eles falam sobre valores agregados à terra, agregados à vida da natureza, tudo vinculado à natureza. Então, este é um ritual que ele pode ser para agradecer, ou para solicitar, mas ele é voltado justamente para a criação da natureza, que é como a imperatriz aqui aparece. E a relação do mago com a torre, como deve ser? Nós temos aqui o 8 de copas e o As de espadas. Veja só, o 8 de copas
no Tarot de Waite, é justamente a pessoa abandonando emoções antigas, deixando para trás coisas antigas. E não é sem sofrimento. E o As de Espadas é o início de uma ideia. É um pensamento que será projetado. E qual é a emoção que nós devemos ter aqui? As emoções, geralmente, estão vinculadas àquilo que nós não podemos acreditar mais, ou seja, ou aquilo que nos magoa. Deixar para trás as emoções que são carregadas, porque pode ver que ela está de costas, partindo, deixando todas essas taças de lado, passando por elas, indo em direção a um ponto iluminado. Esse ponto iluminado pode ser justamente a ideia que faz nascer. Aqui nós estamos falando de uma lenda da espada na pedra, que vocês devem lembrar muito bem da história do rei Arthur, que quando jovem, ainda escudeiro, ele retirou uma espada da pedra. Para alguns foi cravada numa bigorna, porque foi uma adaptação, mas a história celta, ela fala justamente daquele que tira da pedra que estava encravado. Aquele que teria esse poder se tornaria o senhor de todo o reino. Aqui nós temos o início da ideia. Quando se retira a espada da pedra, ou seja, utiliza-se a mente como figura principal, sem que as emoções façam controle dessa ideia, ela fará toda a diferença e pode levar a um controle e a um sucesso incrível. Nós temos apenas 2 pentáculos aqui. Temos copas, temos 3 copas e 2 espadas. O fogo, ele está simbolizado pelo mago. Nos arcanos menores não aparece o fogo aqui. Porém, ele está simbolizado no mago. O que diz o seguinte: a vontade já existe. Não tem necessidade dela ser despertada, ela já existe. Mas ela deve ser ponderada. Por isso que nós temos o eremita e a justiça aqui. Tudo deve ser feito de acordo com seus valores. E ruir essa decrepitude de coisas que não estão alinhadas com os seus valores, faz com que as suas escolhas sejam mais perfeitas, mais bem feitas. Que suas emoções não sejam um conflito, montar num cavalo de batalha. Isso é importante. Não montar num cavalo de batalha, mas sim conduzir um cavalo elegantemente, para que possa trazer boas notícias e trazer abundância à sua vida. Isso vai trazer muita coisa boa. Uma escolha que possa ser feita de forma correta, tranquila, deixando para trás muitas emoções negativas. Que não vão levar a lugar nenhum, a não ser uma grande depressão. E essa grande depressão não vai fazer com que você arranque a sua espada sagrada da pedra. Porque quando arrancar, aí vai dar início a um reino diferente, a um reino cheio de luz. Muito interessante. Nós temos aqui uma linha que fala sobre a construção da pessoa e aqui uma linha que fala sobre
o controle e a forma de pensar mais alinhada com valores. Muito interessante. Nesta linha, nós falamos sobre a criação e a escolha acertada de algo sem grandes emoções, ao mesmo tempo que nesta linha nós temos as emoções e a concretização de coisas alinhadas com seus valores, com a sua dignidade, sem ser olhando, despertando, que essa carta aqui me chamou muita atenção para isso. É como se a coruja olhasse para nós e falasse: desperta desse pesadelo, que isto não vai levar você a lugar nenhum. É uma coisa impressionante, né? Então é isto. Olha, eu gostei muito, interessante. Então, boa sorte. Olha, para si que está no conjunto 2, no grupo 2, eu agradeço imenso. Eu espero que tenha agregado e ajudado muito a vocês e desejo que os próximos 15 dias sejam cheios de alegria e de sucesso, né? Uma dica muito importante para ambos os grupos: quando sentir que o coração está pesado, se retira por uns 10 minutos, 5, 10 minutos no máximo, não precisa ser mais que isso. E respira, faça uma respiração, fecha o olho, procura respirar bem profundo, da base, abaixo, uns 3 dedos abaixo do umbigo, vai enchendo o ar até em cima, depois volta, bem devagar, sempre tudo devagar, com calma, para que você possa aterrar as suas emoções. Faz com que elas voltem, abaixe, porque a mente vai se organizando, a sua vontade vai voltando ao caminho normal. Tá bom? E é isso, olha, muito obrigado, espero que tenha sido contribuição. Olha, curtam, compartilham, façam o favor de dar o seu melhor, é uma contribuição muito boa que fazem nesse momento. Agradeço demais a sua presença e olha, tenha uma excelente semana, um excelente restante de 15 dias e nos vemos em breve. Até mais, e que o Jaguar possa circular na sua vida como contribuição e energia. Tudo de bom!